Questiona a informação de que 120 milhões de brasileiros supostamente passam fome. A fala foi feita ao público pela titular do Meio Ambiente, Marina Silva, em Davos. A ministra deu um número menor no dia seguinte, falou em 33 milhões. Segundo o Panorama da Segurança Alimentar e Nutricional de 2022, o país possui pouco mais de 4% da população nessa situação, o que equivale a quase 9 milhões de pessoas. O relatório divulgado nesta quarta-feira tem periodicidade anual. Deveria ser crime aqui no Brasil um agente público difamar o seu país em solo estrangeiro. Deveria ser crime o ministro de Estado mentir para valorizar a sua ideologia comunista e atacar assim o governo que lhe sucedeu. O mentiroso deveria se sentir envergonhado, mas aqui no Brasil, o agente público mentiroso tem orgulho da sua mentira. Assista esse vídeo. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, evangélica, cristã, crente mesmo, afirmou em Davos, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial, que existem 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Gente, 120 milhões de pessoas é mais da metade da população inteira brasileira. O mundo é desigual. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. Nós tínhamos saído do mapa da fome e agora temos 33 milhões de pessoas que estão vivendo com menos de $1 por dia. Ela segue a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É famoso aquele vídeo antigo que ele parece se gabando da palestra que ele deu para os franceses, falando de um número de crianças que passavam fome. Depois ele ficou corrigido: Lula, não tem isso de criança no país. Ele ri, não tem que falar qualquer número. É o afã de mentir, é o afã de parecer que se pegou um país nas trevas, é o afã de dizer que a população estava na miséria, que ele é o Salvador, que ela vai ajudar o Salvador, que ela é uma espécie de cavaleira desse rei fantástico, maravilhoso, que vai tirar a população do pior momento da sua história. É tudo mentira, é tudo mentira. Aliás, mentira foi também o Luiz Inácio Lula da Silva falando na campanha, usando esta pesquisa que o Mota agora se mencionou, dos 30 milhões, Lula falava que tem 33 milhões de brasileiros que passam fome. Aonde estão os 33 milhões de brasileiros que passam fome? Isso não é fake news? Ou é fake news do bem? Que bem tem alguém passar fome? Onde é que está o bem eu falar que alguém passa fome? Onde é que está o bem eu falar num fórum internacional em que alguns políticos conscientes, como é o caso do Tarcísio, governador de São Paulo, foi buscando negócios, foi buscando investimentos, foi buscando a melhoria na questão tecnológica de emprego, de produção para o estado de São Paulo? Quem é que vai se interessar em trazer algum negócio tecnologicamente interessante para um país cheio de gente faminta, que não vai conseguir sequer pegar e levantar um tijolo para firmar um tijolo em cima do outro? Então, é tudo errado do ponto de vista estratégico, é tudo errado do ponto de vista ético. E é vergonhoso ver que a própria organização faz um comunicado para desmentir esta fala absurda. Pode até ser que ela tenha se empolgado, mas uma pessoa que vai, eu imagino, se eu fosse falar num painel da ONU, eu me prepararia para um painel da ONU. Porque ela foi discursar, não lhe foi dado um tema. Marina, o que você acha disso? Não. Ela foi com o seu discurso pronto. É, no mínimo, improvável que um erro grotesco como esse seja possível. E no mais, para quem dizia que vergonha do Brasil na ONU com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro não teve que ser desmentido
desta maneira, com pompa e circunstância, e muito pelo contrário. Por mais chucro que ele fosse no seu discurso, e os discursos do Bolsonaro na hora foram os piores, foram terríveis, a única coisa que ele fez em questão climática foi defender que o Brasil recebesse um crédito de carbono decente e não fosse explorado por países como Estados Unidos e China. Pelo menos, ele visava o bem do Brasil dentro do seu discurso horroroso. Agora, com esse discurso falso, mentiroso, de piedade, a única coisa que Marina Silva consegue para o Brasil, além de bem representar as falas, o método de mentira do seu chefe, é espantar investimentos e conseguir ser corrigido por quem nem aqui vive.